O professor Farley, a quem eu agradeço pessoalmente pelo convite, me propôs o tema. Ele falou que seria um tema interessante falar sobre a imprevisibilidade das decisões judiciais em matéria tributária. Logo quando ele me falou disso, eu lembrei de um evento bastante recente que traz com bastante clareza este problema. Não sei se vocês recordam, mas já há alguns anos, lá para os idos de 2001, foi publicada uma lei no Brasil, a Lei Complementar 105 de 2001, que autorizou que as autoridades fiscais quebrassem o sigilo bancário dos contribuintes sem ordem judicial, dizendo que haveria a tal da quebra de sigilo bancário sem a necessidade de ordem judicial. O pessoal da Receita Federal, principalmente, não gosta nem de falar em quebra, gosta de dizer que vai haver apenas transferência do sigilo, que vai sair da repartição fiscal e vai sair, desculpem, da instituição bancária e vai ser incorporado pelo sigilo fiscal. Não haveria quebra porque a informação vai permanecer em sigilo dentro da Receita, não vai ser divulgada. Quando me disseram isso, inclusive eu fui auditor da Receita, mas à época eu dizia o seguinte: olha, essa história de dizer que não é quebra, é uma mera flexibilização, é como você chegasse em casa, quebrasse um copo e falasse para sua esposa, para tentar dizer que foi uma coisinha a menos, dizer que flexibilizou o copo, né? Era quebra mesmo, claramente. Agora, quando essa lei foi promulgada, houve uma séria discussão sobre a constitucionalidade ou não da norma. Muitos diziam que o direito ao sigilo bancário vinha da proteção à intimidade e que, por conseguinte, estaria sob reserva absoluta de jurisdição, de forma que só a ordem judicial poderia fazer com que esse princípio cedesse. Até eu sempre dizia que, quando alguém dizia, mas o que tem a ver sigilo bancário com intimidade, com vida privada? Mas quando alguém me perguntava isso, eu dizia, a agressão à intimidade não é uma coisa que se define simplesmente com palavras, é uma coisa que se sente. Aí eu propunha para as pessoas o seguinte raciocínio. Imaginem que você está assistindo uma aula, por exemplo, e deu intervalo, saiu e sem querer você deixou cair um extrato bancário seu. E quando você volta para a sala, tem uma pessoa que está lá com o seu extrato bancário olhando, fazendo até tiques. Olha, ele gastou assim, ele tem isso, aquilo outro. A Receita Federal foi usando com parcimônia a verdade dessa autorização, quebrando o sigilo bancário de diversas pessoas, e durante diversos anos nós ficamos numa seara de insegurança. Insegurança por quê? Foram ajuizadas 2 ações diretas de inconstitucionalidade para tentar que o Supremo declarasse essa norma inconstitucional. O Supremo não julgou nenhuma das 2 ações e chegou neste ano, em 2011, num julgamento que foi proferido por 6 votos a 4. 6 a 4, o ministro Luiz Fux ainda não estava na corte, né? 6 a 4, dizendo que essa requisição era constitucional, dizendo que aqueles dados que a Receita Federal tinha coletado de determinado contribuinte poderiam sim ser utilizados como prova lícita para lançamento de tributo. A decisão foi essa, por 6 a 4. Eu gravei uma determinada aula na semana, dizendo, olha, finalmente o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre a constitucionalidade da requisição de dados protegidos por sigilo bancário por autoridades fiscais. O Supremo disse que era constitucional. Claro que eu sabia que mais à frente iria ingressar um novo ministro na corte, mas eu me senti seguro de dizer aquilo, porque se ingressasse esse novo ministro e ele adotasse posicionamento contrário, nas minhas contas passaria a 6 a 5. Eu tinha uma certa garantia quanto a isso. Então eu gravei a aula. Quando esta aula veio ao ar, na outra semana, o Supremo tinha proferido uma decisão dizendo exatamente o contrário, no outro caso concreto. Mas como assim, Bial? Exatamente o contrário, no outro caso concreto, versando sobre a mesma matéria. O que aconteceu foi o seguinte: chegou um segundo processo, versando exatamente sobre a mesma matéria. Em primeiro lugar, o ministro Arquivo Barbosa, que tem alguns problemas de saúde que fazem com que ele tenha que se afastar com alguma frequência, não estava presente. Mesmo assim, imaginaríamos um 5 a 4, afinal de contas, ele era um dos 6 que tinham feito a maioria anteriormente. Mas não, era para ser 5 a 4, pela lógica, dizendo que a norma era constitucional. Mas o ministro Gilmar Mendes, que estará aqui hoje à noite, ele acabou. Quando ele vai estar à noite, eu vou até mudar o que eu ia falar um pouquinho, tá? Então eu vou evitar usar adjetivos, tá? Mas ele acabou dizendo
que pensou direitinho e resolveu aderir aos argumentos do ministro Marco Aurélio. Então, o que deveria ser 5-4, dizendo que a norma era constitucional, passou a ser 5-4 no sentido contrário. É uma coisa espantosa, que eu gosto sempre de lembrar. Claro, essa questão do livre convencimento do juiz pode levar a situações como estas que estamos narrando aqui. Mas a gente tem que lembrar também do princípio da isonomia. Certamente, um contribuinte, o primeiro, tomou uma cacetada da Receita Federal, com lançamento de tributo certamente bastante pesado, com base em dados coletados, da mesma forma que os dados que foram coletados para o segundo contribuinte, que foi livrado pelo Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem que lembrar também da questão da isonomia em momentos como esse. Então a gente não tem muita segurança com relação ao que é que o Supremo vai decidir no futuro. É interessante que quando os organismos econômicos mundiais falam que no Brasil não há segurança jurídica, a gente tende a defender dizendo um discurso meio que decorado, né? Porque quando a gente fala em segurança jurídica, a gente pensa logo em quê? O que é que o professor de Direito Constitucional fala quando vai falar de segurança jurídica? Ele fala, olha, é proteção ao passado, nós garantimos direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada. Então nós protegemos efetivamente o passado. Nós temos prescrição, temos decadência, como bem entende a torcida do Atlético Mineiro. Nós temos diversos institutos que tentam garantir a preservação do que foi decidido no passado. Mas na prática, calma, na prática mesmo, o Estado brasileiro, que não garante o nosso futuro, não está garantindo nem o nosso passado. Porque várias coisas que a gente pensava que já estavam sedimentadas acabam sendo revistas. E me permitam até dar um segundo exemplo. Esse aí de repercussão muito maior, repercussão bilionária, que a gente está com insegurança até hoje, que é a questão da substituição tributária para frente, e a questão da restituição nesses casos. Vejam só. Para que a gente tenha uma noção de como é que isso funciona, para quem ainda não estudou eventualmente essa matéria, a ideia básica é a seguinte: existem algumas cadeias produtivas que se caracterizam por uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse comigo, mas não acontece de jeito nenhum, que é a capilaridade, certo? Como é que funciona a cadeia produtiva capilarizada? Ela tem poucas pessoas no início da cadeia e vai abrindo, capilarizando. Grande exemplo. Comércio de bebidas alcoólicas, por exemplo, cervejarias. Você tem poucas fábricas, mas cada fábrica distribui para inúmeras distribuidoras. Cada distribuidora distribui para inúmeros bares e restaurantes que alimentam, bebida é alimento, tá? Milhões de consumidores. Então a cadeia é altamente capilarizada. Vejam que para o fisco é muito difícil fiscalizar o fim da cadeia produtiva, fiscalizar os bares e restaurantes. Mandar o fiscal para o bar, beber, cair, levantar, né? O fiscal lá estressado, o cara dizendo, 2 fatos geradores aí bem geladinhos, e o fiscal lá se preocupando com isso. Então é muito mais fácil fiscalizar as fábricas, porque são poucas. Algo que acontece também para combustíveis. É bem mais fácil fiscalizar uma refinaria do que fiscalizar todos os postos. Aí o que é que você faz? Você cobra da refinaria todo o imposto da cadeia produtiva. Vejam só. A refinaria vende para uma distribuidora, tem ICMS, ICMS 1, normalmente seria a refinaria que iria pagar. A distribuidora vende para o posto, teria ICMS 2, o normal seria a distribuidora pagar. O posto vende para o consumidor, ICMS 3, o normal seria o posto pagar. Mas você soma os 3 ICMS e diz, refinaria você vai pagar tudo. Você vai colocar um medidor de vazão na refinaria, verifica quantos metros cúbicos de combustível saiu, e cobra o ICMS total da cadeia produtiva. Cobra até antes dos fatos geradores acontecerem, porque a mercadoria não foi vendida ainda pela distribuidora. Quando saiu da refinaria, você já cobrou o ICMS do futuro. Houve uma discussão quanto a isso, discussão grande. Muitos diziam que essa técnica atingia o princípio da tipicidade tributária. Tipicidade mesmo, a gente sabe que em direito penal, essa expressão tipicidade foi colhida lá do direito penal. A gente sabe que é uma descrição precisa da conduta que é considerada crime. Você só pode aplicar a pena a alguém quando aquela conduta acontece no mundo concreto, sob pena de agressão à legalidade e agressão à tipicidade. Muito bem, em direito penal, não se aceita de maneira alguma que se aplique pena a alguém com relação a um crime que esse alguém vai cometer um dia. Não sei se vocês assistiram aqui aquele filme, é meio água com açúcar, mas muitos devem ter assistido, Minority Report, assistiu para ver Tom Cruise, né? Não, mas vamos lá. Minority Report, tinha uns
tinham sensitivos lá, umas criaturas sensitivas que conseguiam prever algumas cenas de crimes que iriam acontecer. A polícia conseguia pegar essas imagens, ia lá atrás daquele sujeito quando ele estava prestes a cometer o crime, prendia e aplicava uma pena. Mesmo que isso fosse possível tecnologicamente, no Brasil seria impossível juridicamente. Você só pode aplicar pena a alguém se o sujeito pelo menos tentou cometer o crime. Se nem a isso chegou, a mera cogitação não é punível. Então, sobre essa linha de raciocínio, vamos tentar analisar em direito tributário. O fato típico que justifica a cobrança de ICMS é a saída da mercadoria do estabelecimento comercial. Beleza. Só que o combustível não saiu ainda do posto, não saiu ainda da distribuidora e você está aplicando a consequência, que é cobrar o tributo. Em direito penal não se aceita. Imaginem, por exemplo, que você veja uma pessoa, você foi ao banco e verificou que existem pessoas extremamente suspeitas com todas as características de bandido. Camisa do Corinthians, né? Melhorou, né, o exemplo. Camisa do Corinthians, olhando desconfiadamente para o banco. Aí você olha e chama a polícia. A polícia não pode chegar lá e prender todo mundo alegando que um crime iria acontecer, pela presunção de que iria acontecer um crime. Em direito tributário, claro, quando a refinaria vende para a distribuidora, se presume que a distribuidora vai vender. Mas será que seria possível fazer a cobrança? Bem, o Superior Tribunal de Justiça inicialmente adotou o entendimento, que inicialmente até hoje adota esse entendimento, né, de que essa cobrança é possível. Tem gente que quando começa a falar disso, diz, não, mas tem previsão na Constituição. A previsão veio depois. Tá? E mesmo que a gente dissesse é porque está na Constituição, a previsão veio por emenda. Se alguém considerasse que o direito de pagar tributo só quando o fato gerador acontecer é uma garantia individual do contribuinte, a emenda seria inconstitucional, porque ela teria agredido uma cláusula pétrea. Era discutível, mas o Superior Tribunal de Justiça analisou mesmo sem emenda, independentemente da emenda. Disse que a sistemática era constitucional. Inclusive, eu lembro que, como professor, né, eu tenho que acompanhar essas decisões, eu li essa decisão várias vezes e não conseguia entender. Não conseguia entender uma frase, que era uma frase em que se dizia assim, na substituição tributária para frente, não, meu problema é só esse não, tá? Não ocorre o pagamento do tributo antes do fato gerador, mas simplesmente a antecipação do pagamento. Eu ficava, peraí, eu não sei qual é a diferença. E aconteceu até uma coisa curiosa. Eu, com todas as minhas dúvidas, um dia foi o ministro José Delgado, que já tive, hoje é aposentado lá do STJ, já tinha participado de algumas palestras com ele, então tinha a possibilidade de fazer-lhe algumas perguntas. Ele foi o relator, foi ele que escreveu essa frase, saiu da cabeça dele. Então ele foi dar uma aula magna lá no Recife, na faculdade. Eu esperei 2 horas de aula magna lá sentado, para quando ele sair, ministro, o senhor poderia tirar uma dúvida? Ele, pois não, Ricardo, vem aqui. A gente foi numa sala lá e eu mostrei, estava lá grifadinho. Essa frase aqui, eu não estou conseguindo dormir por conta dessa frase. Eu acordo assim pensando, como assim? Que não é a cobrança, é a antecipação? Como é que é isso? Aí ele disse para mim uma coisa memorável. Ele disse, Ricardo, isso é muito simples, presta atenção. Isso aí é assim mesmo. Aí eu, é assim mesmo, resolveu o meu problema. Eu vou chegar na sala de aula, explicar e dizer, olha, é simples isso aqui, tá? É assim mesmo. Mas muito bem, passa o tempo, a matéria chega ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo decidiu de maneira tão bem decidida, pelo menos nos argumentos, que eu entendi até a frase do ministro José Delgado. Aí eu passei a entender o que ele disse. Porque o Supremo disse que o que acontecia era um recolhimento cautelar do tributo. A palavra cautelar é interessantíssima nesse caso. Vou novamente fazer uma comparação com o direito penal. Não é? Vocês sabem que claro, vocês aqui de Minas Gerais, mais do que o resto do país até, sabem com aquele goleiro Bruno, ex-goleiro do Corinthians, né? Eu sou flamenguista, tá? Então Bruno foi ex-goleiro do Corinthians, do Atlético também, né? Tem uma origem. Então, uma vida, né? Uma vida aí. Então, o Bruno, ele está preso. E a gente sabe que a Constituição diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E muitos já ficaram perplexos com a ideia, como é que o cara não é considerado culpado, mas pode ficar preso? Claro que o Supremo já disse que não está sendo considerado culpado quem está preso. É uma prisão cautelar, por cautela. Às vezes é para evitar que o sujeito fuja, às vezes é porque ele pode interferir ameaçando testemunhas, é por cautela, para evitar determinado dano. Agora, se mais à frente o Bruno for condenado por sentença transitada em julgado,
Aí sim ele vai ser apenado. E aí vem uma pergunta: esse tempo que ele passou preso, essa prisão cautelar, pode ser abatido da pena que ele pegar? Sim, pode. Se ele ficar 1 ano preso e tiver uma pena de 15 anos, ele vai abater esse 1 ano. Então, não era pena. Mas se no fim confirmasse que ele é culpado, vai servir como se pena fosse. O raciocínio é para a substituição tributária. O STJ disse que aquilo não era pagamento de tributo, porque na realidade o fato gerador não tinha acontecido. Não é ainda pagamento de tributo, é um recolhimento cautelar. Mas se no fim o fato típico for confirmado, se a mercadoria for vendida lá no posto, aí o valor que foi pago anteriormente vai servir como se tributo fosse, para quitar o tributo. Da mesma forma que o tempo que o sujeito ficou preso vai servir como se pena fosse. O raciocínio foi seguido pelo STF, pelo STJ, as coisas se pacificaram, mas um ponto continuou gerando controvérsia, a questão da restituição. Porque vejam, você presume que a cerveja vai ser vendida no bar. Mas, por exemplo, se o caminhão virou lá perto da sede do Corinthians, vão fazer o quê? Levar, né? Então não vai haver venda daquela mercadoria no bar. Não vai haver venda no supermercado, não vai haver a venda para o consumidor final. Há direito à restituição? Nesse caso sim, indiscutível. Neste caso sim, porque a Constituição diz que tem que haver essa restituição. A Constituição diz que deve haver imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Não vendeu porque perdeu a validade, porque aconteceu um acidente, qualquer coisa desse tipo, vai haver a restituição. Agora, a grande discussão não reside na restituição nesse caso, em que o fato não acontece. Se não aconteceu, devolve. A grande discussão é quando a gente fala dos casos em que o fato gerador acontece, mas com valor diferente do que foi presumido. Porque eu acho que vocês percebem, se eu vou cobrar o ICMS de toda a cadeia produtiva, até a venda no posto, por exemplo, da gasolina, e ainda aconteceu apenas só a venda pela refinaria, não houve venda ainda no posto, eu vou ter que adivinhar por quanto o combustível vai ser vendido. Como é que eu vou cobrar ICMS sobre a venda final se eu não sei por quanto a mercadoria vai ser vendida? Quanto é que é vendida determinada marca de cerveja num barzinho aqui? X. E numa boate, por exemplo, um valor mais alto. Então, quando eu calculo sobre um valor antecipado, que seria como um valor médio, né? Não é bem uma média, se faz um cálculo de valor adicionado como previsto na lei, eu faço uma presunção sobre um valor, mas tem lugar que vende a menos, tem lugar que vende a mais. Então, suponham que calcularam que a cerveja vai ser vendida a R$5, determinada marca. Mas um contribuinte comprova por A mais B, eu estou vendendo a R$4 por uma questão de mercado. Bem, o ICMS antecipado foi pago sobre 5. Mas o contribuinte só conseguiu recuperar do consumidor, quando veio da mercadoria, sobre R$4. Então o Estado tem que devolver o dinheiro nesse caso, teria que devolver o valor que foi pago, uma vez que se pagou a mais. E no caso inverso, se o cara vendeu a R$10, ele tem que pagar a diferença ou não tem que pagar a diferença? Bem, alguns dizem que a ficção não pode passar por cima da realidade. Se a realidade foi que a venda foi feita por R$4, tem que devolver, senão seria uma ficção. Seria agredir um direito do contribuinte. Da mesma forma, se foi vendido por 10, o Estado poderia cobrar a diferença. Muito bem. Os Estados se reuniram, discutiram, para analisar qual seria a melhor postura, devolver ou não devolver, e firmaram um convênio de uniformização de procedimentos, dizendo que não devolveriam nem cobrariam diferença. Se eu cobrei antecipadamente sobre 5, pode vender por 10, por 2, por 3, vai ficar aquele valor mesmo. Isso foi dito. Só que desse convênio, 2 estados já estavam de fora de cara, porque tinham leis dizendo que devolveriam, foram Pernambuco e São Paulo. E esses 2 conseguiram convencer Paraná e Santa Catarina. Então 4 ficaram de fora do convênio, Pernambuco, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. E o resto do Brasil nem devolvia, nem cobrava diferença. Muito bem. Logo depois veio uma ação direta de inconstitucionalidade, um ADIM. A norma, eu dizia sempre assim, a norma foi atacada viadinha, mas pegava mal a sonoridade, eu estou mudando agora o diálogo. A norma foi atacada mediante ação direta de inconstitucionalidade. E o Supremo disse que a norma era constitucional. Ou seja, não teria que haver devolução, nem poderia haver cobrança de diferença. Constitucional. Aí todo mundo ficou tranquilo, né? Uma decisão em ADIM do Supremo. O plenário do Supremo disse que era assim. Efeito vinculante, erga omnes para todo mundo. Beleza, então está tudo tranquilo, segurança jurídica agora, vamos à frente.
Só que a decisão do Supremo disse que a norma era constitucional, mas ela não estava em vigor em Pernambuco e em São Paulo. Pernambuco e São Paulo acabavam tendo que devolver ainda o valor e poderiam cobrar diferenças, porque aquela norma considerada constitucional não estava em vigor dentro dos seus territórios. Paraná e Santa Catarina resolveram, aderiram ao convênio, mas Pernambuco e São Paulo tinham leis dizendo o contrário. Aí veio a solução, né? Eu até conheci algumas pessoas que trabalharam nisso lá em Pernambuco. O pessoal pensou o seguinte, nenhum estado está devolvendo, salvo Pernambuco e São Paulo. Ninguém devolve, só a gente tem que devolver. A gente está sendo prejudicado. Está prejudicado, ninguém devolve, só a gente está dando um de otário. Vamos resolver esse problema? Vamos. Como é que se resolve? É dita uma lei, revoga aquela, adere ao convênio, sei lá. Tem várias soluções. Mas todo estado, se tiver alguém aqui presente, não é uma crítica não, né? Mas todo estado tem um órgão que se sente num limbo entre a humanidade e Deus, que é chamado de PGE, a Procuradoria-Geral do Estado. Eles normalmente acham que mandam em tudo. Sabe por quê? Porque o governador, que muitas vezes é que conduz o processo legislativo, quando quer alguma coisa, pergunta a PGE. A PGE orienta e tudo que a PGE fala acaba virando lei. E a PGE gosta de agradar o governador. Se o governador disser, eu estava pensando em tomar um suco de caju, o cara traz o suco de caju, traz a castanha da torrada, sempre traz mais, para mostrar que é competente. Então a PGE de Pernambuco e de São Paulo trabalharam juntas e deram uma solução milagrosa para o negócio. Disseram, estão dizendo aí que é só revogar a lei ponto. Mas a gente tem um detalhe, se a gente revogar a lei, realmente a gente para de devolver. Mas e esses pedidos de devolução que tem aqui? E o passado? A revogação tem efeitos ex nunc, né? Só dali para frente. O passado eu vou ter que devolver. A gente precisa de algo que faça com que a gente não tenha que devolver nada, nunca, passado nenhum. E tiveram a ideia brilhante, ajuiza um ADIM contra a lei. Porque a regra, né, que se uma lei é declarada inconstitucional, o efeito é retroativo. O Supremo pode manipular os efeitos, mas a regra é retroatividade. Então pensaram, olha que óbvio, temos uma decisão do Supremo dizendo que não tem que devolver. A nossa lei diz que tem que devolver. A gente ajuiza um ADIM contra a nossa lei, negócio bem interessante. A gente ajuiza um ADIM contra a nossa lei, o Supremo diz que é inconstitucional e isso é retroativo. Então aconteceu uma coisa bem interessante, né? O governador de Pernambuco ajuizou um ADIM contra a lei de Pernambuco, que ele mesmo tinha proposto, e o governador de São Paulo ajuizou um ADIM contra a lei de São Paulo, que ele também tinha proposto. Foram as duas ADIMs para o Supremo. Só que aí vem a tal da imprevisibilidade, né? A composição do Supremo nessa altura já vinha mudando. A ADIM começaram a sair os votos, e os votos para um lado, para o outro, o pessoal ficando meio estressado. Até eu falei com o chefe da Casa Civil lá de Pernambuco, dizendo, me diz só uma coisa, naquelas reuniões do CONFAS, em que os estados todos se reúnem, eles não querem matar vocês, não? Porque imagina, para Belo Horizonte, para Minas Gerais, o estado de Minas, estava tudo tranquilo, tinha um ADIM julgado, não precisa devolver. Aí vem uma ADIM proposta para Pernambuco e outra para São Paulo, e pode mudar tudo. Ele falou uma coisa curiosíssima, ele disse, olha, quando o representante de Pernambuco chega na reunião do CONFAS, a primeira coisa que ele faz é olhar para onde está o representante de São Paulo, e sentam perto um do outro. Porque quando alguém fala alguma coisa, São Paulo, com quase 40% do PIB, brada, é assim. Aí Pernambuco, é mesmo, né? Porque aí fica mais fácil você repetir o argumento do grandão, né? Então, ficaram do mesmo lado. Graças a Deus, São Paulo estava em conjunto. A ADIM acabou empatando em 5-5. Caiu nas mãos do ministro Carlos Aires de Brito, que pediu vistas do processo, pediu ajuda dos universitários e até hoje não julgou. Está analisando, né? Ficou 5-5. Aliás, se for julgar, aquela decisão vai ser temerária, porque já mudou a composição da corte de novo. Então o que é que o Supremo fez? Pegou um novo processo de um caso concreto, disse que tem repercussão geral e vai julgar o caso novo. Isso envolve bilhões de reais. E nós agora não temos a mínima ideia do que vai acontecer. Não temos a mínima ideia de qual vai ser a decisão final. Isso é insegurança. Isso é insegurança jurídica gerada por algumas mudanças de posicionamento, né? E aqui eu quero detalhar uma coisa que para a gente é quase um dogma, essa ideia que a gente tem, a livre convicção do juiz. Beleza, tem que ser assim, o juiz tem sua livre convicção. Isso gera algumas coisas que são catastróficas quando levada ao extremo e que é difícil de a gente que trabalha com direito explicar. Como é que a gente explica para um cidadão que duas pessoas estavam exatamente na mesma situação, foram buscar exatamente o mesmo direito e uma conseguiu e outra não? Quem aqui advoga, por exemplo,
sabe que é muito comum você ajuizar uma ação e ficar torcendo, rezando, que cai para juiz fulano, que cai para juiz fulano, porque se cair para o outro vai dar diferente. Às vezes chega no tribunal que distribua para o relator fulano, pelo amor de Deus. Às vezes uma tese que parece pacificada, quando outra pessoa vai para a justiça, já mudou. Certo, o juiz, eu não estou defendendo que o juiz não tenha livre convicção, mas eu gosto de comparar o nosso sistema, que é o sistema do civil law, com o sistema anglo-saxão, inglês e americano principalmente, em que os juízes, eles muitas vezes, tem aquela história lá do binding precedent, ou do stare decisis, em que ele é obrigado a seguir o precedente. E o juiz, para ele, a crise de consciência é muito maior, seria muito maior se ele decidisse um caso para uma pessoa diferente do que a justiça tem decidido para outros casos. Ele vê como prioritária aí a obediência à história, a obediência ao princípio da isonomia. Porque não é razoável, tente explicar para um cidadão por que uma pessoa vai para a justiça ganha e outra não. Então, no sistema lá do common law, adotado nesses países, o juiz, ele privilegia isso. Ele é obrigado pelo sistema a decidir contra a sua convicção, se ele perceber que, na prática, a regra determinada pelos costumes, a regra determinada pelas decisões anteriores, é em sentido contrário. Isso daqui, claro, está bem longe do que a gente raciocina, mas já vem sendo implementado no Brasil na marra, por força de mudanças legislativas. Quem não lembra das grandes discussões que giraram em torno da adoção da súmula vinculante? Vários magistrados percorreram o país dizendo: isso é um absurdo, porque vai congelar a jurisprudência, eu vou ter que decidir contra o que eu penso só porque o Supremo Tribunal Federal pensa diferente. E eu sempre dizia: preste atenção no que está acontecendo. Uma pessoa tem direito, mas ela recorre e ganha no Supremo. Quando? Depois de 15 anos? Aí o cara dizia: a justiça tarda, mas não falha. E eu sempre dizia: justiça que tardou já falhou. Justiça tem que ser célere, não existe isso, justiça tarda, mas não falha. Se tardou, falhou. Então o sujeito fica anos a fio buscando uma decisão judicial. Não sei, eu lembro que teve uma reportagem que deu vontade de chorar. Na realidade eu sou meio chorão mesmo, chorei mesmo. Que foi de um acidente, falando de um acidente da Varig ocorrido há 40 anos, e a senhora estava lá esperando a decisão da justiça sobre indenização, e você já via no rosto da senhora o passar dos anos. E ela dizendo: vai sair, mas se tivesse saído há 40 anos, talvez minha vida tivesse sido outra. Aí você vê o que causa essa demora judicial. Então dizer, mais à frente isso aí vai ser mudado, ele consegue, está errado. E tem uma coisa que é meio maníaco depressivo, um negócio meio maluco também. Que eu vejo alguns juízes conscientes disso, esses mais conscientes mesmo, eles muitas vezes proferem suas decisões e seguem os precedentes contra a sua convicção, que eu acho que isso não tem nada de extraordinário. Ele deve ter a convicção de que ele está fazendo isonomia, né, quando aquilo ali está pacificado, o entendimento é aquele ali mesmo. É bom lembrar que nos Estados Unidos não existe norma expressa dizendo que o cara tem que seguir o precedente. Isso é de uma concepção filosófica de respeitar a isonomia, talvez um dos mais importantes princípios de direito, de dar a cada um o que é seu de maneira isonômica. Então, eles seguem esses precedentes. Aqui no Brasil é muito comum que um juiz mude o entendimento porque o Supremo Tribunal Federal decidiu de maneira contrária. Mas o sujeito faz isso com uma crise existencial até. Peguem uma sentença em que o juiz faz isso. O mais comum é que o juiz diga que está seguindo tal precedente porque o Supremo decidiu assim, e discorra laudas sobre o posicionamento dele. Na realidade, eu digo que é um negócio meio louco, porque ele está tentando provar que está decidindo errado. Não é isso que ele está fazendo? Ele decide: olha, eu estou decidindo assim porque o Supremo decidiu. Entretanto, aí várias laudas demonstram: isso aqui está errado por isso, aquilo outro, mas o Supremo decidiu assim, assim se faça. É porque aquela ideia de que o importante aqui é aquele dogma de que o meu conhecimento, meu entendimento pessoal, minha convicção deve prevalecer. Isso gera uma insegurança maior ainda, porque a gente não sabe exatamente quando o juiz vai adotar uma filosofia A ou uma filosofia B. Porque os juízes muitas vezes: não, aqui eu não mudo de jeito nenhum, não sigo o Supremo, mas aqui eu acho que eu vou seguir. Então, na realidade, acho que a mudança na nossa formação até, eu lembro muito bem que quando eu vim da área de exatas, gosto muito de economia, durante a minha faculdade de Direito, de vez em quando eu instaurava uma discussão econômica sobre aspectos econômicos da norma, o pessoal botou um apelido lá, dizia: o técnico, esse cara é o técnico, né? Isso aqui é direito, não é economia, mas o juiz tem que ter noção sobre a repercussão econômica de suas decisões, né? O que aquilo vai gerar para a sociedade.
Não é assim decidir de qualquer forma e dizer, mas o Estado vai quebrar se você fizer dessa forma. Vamos fazer um meio termo aqui, dar um período para que... Não, o Estado que se dane, a norma diz isso e acabou. Tem que ter um raciocínio econômico também sobre as repercussões de suas decisões, sobre a isonomia daquilo dali, porque quando você diz que alguns contribuintes terão restituição, outros não, como naquele caso do ICMS, isso pode gerar uma distorção no mercado. Imagina um concorrente recebe uma restituição de 10 bilhões, você não recebe nada. Então tem que se analisar esse aspecto. Como isso é de filosofia, né, é filosófico do sistema do common law, quando comparado com o nosso sistema do civil law, como nós somos treinados na ideia do civil law, como é difícil mudar isso ao longo do tempo, é que tem aparecido algumas mudanças legislativas que trazem para a gente institutos que muito se assemelham ao binding precedent ou ao stare decisis lá dos Estados Unidos, quando um precedente que foi proferido tem que ser seguido pelo magistrado. Filosoficamente ele já raciocina assim, mesmo sem ter nenhuma norma que lhe obrigue a fazer aquilo, porque filosoficamente ele é treinado para lembrar, o mais importante aqui é a isonomia, o mais importante é não gerar distorções no mercado. Então, essas inovações legislativas são muito bem-vindas e acredito que cada vez mais nós veremos elas aparecerem, como já veio na Constituição originária. O efeito vinculante nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, ADIM e ADC, então tem que seguir o precedente. Como veio a súmula vinculante, como essa história de prejulgado trabalhista, como a questão dos incidentes de uniformização de jurisprudência, para que se tente trazer no Brasil algo mais de isonomia. Eu sei que muitos aqui devem estar revoltados, querendo jogar um tomate em mim. Eu não estou querendo dizer que o livre convencimento vai para as cucuias. E também não estou defendendo que se torne jurisprudência eterna, que ela fique engessada, porque nos Estados Unidos ela muda também. Mas muda de maneira lógica, de acordo com o que está acontecendo na sociedade americana. Se a gente for estudar, se alguém for estudar aqui a história jurisprudencial da Suprema Corte Americana, a gente vai ver que ela faz sentido. Ela faz sentido. Houve uma época que as decisões, elas eram bem liberais, não se aceitava nenhuma intervenção do Estado no domínio econômico. Todos os juízes, mesmo aqueles que entendiam pessoalmente que o Estado deveria intervir mais, para manter essa história do Estado decisis, proferiam decisões no mesmo sentido. Aí aconteceu algo de novo, que justificou essa mudança. O que aconteceu? A Grande Depressão de 1929. O Roosevelt foi eleito, Franklin Delano Roosevelt, foi eleito para tentar recuperar a sociedade americana, o Estado americano, a economia americana. Ele foi eleito e quando assumiu, editou um pacotão, que a gente em história estuda, aquele New Deal, um pacotão extremamente interventivo, com grandes ações de intervenção na economia. O que muitos iriam olhar, olha, isso aí vai ser derrubado pela Suprema Corte. A Suprema Corte vai derrubar, porque a jurisprudência até esse momento é uma jurisprudência no sentido de não intervenção. Então vão dizer que é inconstitucional. Mas a Suprema Corte mudou o posicionamento, acabou aceitando aquelas medidas. Quem conhece bem essa história sabe que teve uma safadezazinha no meio, né? Que os livros de história americana falam de um evento chamado The Switching Time That Saved Nine, a mudança a tempo de salvar 9. Porque o que aconteceu foi que na época a Suprema Corte ia derrubar o pacote, começou a proferir algumas decisões em sentido contrário. Aí o presidente da República propôs uma emenda à Constituição, passando de 9 para 15 o número de ministros. Ele contou, né? Se eu botar mais 6 votos favoráveis, eu ganho. Então, de 9 para 15. Aí o pessoal percebeu que estava perdendo o bonde da história, percebeu a importância daquilo e quiseram salvar o poder próprio deles, né? Porque você dividir um tribunal com 15 membros, você tem menos poder do que dividir com 9. Então, eles mudaram. Por isso que chamam a mudança a tempo de salvar 9. Né? The switching time that saved 9. Mas, independentemente dessa sacanagem que aconteceu aí no meio, houve uma mudança jurisprudencial e, a partir dali, os precedentes foram distintos, mas fundados em algo que aconteceu efetivamente na economia, que aconteceu efetivamente no seio da sociedade, que justificou essa mudança. O que eu acredito que não pode acontecer é, com a devida vênia ao emérito ministro que vai ocupar essa mesa hoje, é se decidir uma coisa numa semana e se decidir na outra semana de outra forma. Eu acho que o magistrado deve ter um pouquinho mais de amor à história, à tradição do seu tribunal. E pensar também na questão da isonomia. Né? Pensar. Essa questão da livre convicção é muito importante para definir casos iniciais. Certo? Agora, num determinado momento em que todo o judiciário está indo para um determinado lado, todo raciocínio nesse sentido, você vem para uma pessoa que está pleiteando aquele direito e nega, cola a bandeira do meu estado, a Paraíba, né? Tem lá escrito nego, colo. Aí, amigo, você está sendo anti-isonômico, está sendo até antidemocrático, porque um Estado democrático de direito garante normalmente a igualdade de todos perante a lei. Você tem que raciocinar também nesse sentido
para fazer com que, na prática, essas iniquidades, que são inaceitáveis para um juiz americano, são inaceitáveis, eu decidi, porque eu penso assim, me desculpa a expressão, eu vou ferrar essa pessoa porque eu penso assim, enquanto todas as outras conseguiram. Então, acho que, da mesma forma que nos Estados Unidos, a adoção do binding precedent e do stare decisis não decorre de norma expressa, essa mudança também não dependeria de norma expressa. De você passar a seguir, você usar da sua livre convicção para dizer, eu vou, na realidade, decidir da maneira isonômica, apesar de achar que a melhor solução não seria essa. Certo? E as mudanças, deixar para momentos em que essas mudanças sejam justificáveis por novos eventos que estejam no seio da sociedade. Acho que a linha de raciocínio tem que ser essa, para que a gente acabe com essa absoluta insegurança em que a gente vive. Como o tempo é muito curto, eu gostaria até de ministrar um curso sobre isso, para analisar decisão a decisão os caos que vem acontecendo por conta dessas jurisprudências que vivem mudando ao sabor dos ventos. Eu falei 2 exemplos do STF, mas se forem olhar para o STJ é muito pior. O STJ tem tiro para tudo quanto é lado. De certa feita eu falei com o ministro José Delgado também, um outro caso que eu fui perguntar para ele, eu disse, olha, aqui são 2 decisões da mesma turma, no mesmo dia, na mesma sessão. O senhor estava presente, inclusive foi relator de uma, e a juiz dizendo o contrário. Mas como é que isso aconteceu? Ele falou, a gente até já discutiu isso foi o cochilo. Como assim o cochilo? Não, eu votei num determinado sentido, aí o senhor ministro, todo mundo concordou com o relator. Depois cochilei, outro cochilou também, outro votou no sentido, concordo com o relator. E deu nisso, né? Então, aí é pior, aí é uma distorção. Mas mesmo nos casos em que a gente não está tratando da distorção, está tratando de uma mudança de composição do tribunal, eu acho que as pessoas têm que ser mais sensíveis a olhar também para o lado da isonomia. E não apenas para esse dogma de dizer eu tenho que decidir de acordo com o que eu acho, mesmo que na prática esse sujeito não tenha algo que todos passaram a ter. Imagine que o juiz fizesse isso naquele caso da correção dos saldos da poupança lá, do FGTS, né, que todo mundo decidiu em um determinado sentido, não decidisse em sentido contrário. Então não pode funcionar dessa forma de maneira alguma. Acho que a gente tem que no Brasil melhorar o ensino do direito também nesse aspecto da dogmática que a gente aprende, claro, é a nossa base, felizmente ou infelizmente é a nossa base, traz mais uma segurança que você siga determinada norma, mas que a gente também dê atenção ao princípio da isonomia, que acredito que ao lado do princípio da dignidade da pessoa humana são as 2 normas mais importantes, os 2 princípios mais importantes constantes na Constituição Federal. Se você trata diferentemente as pessoas que estão naquele território por conta da convicção do sujeito, há algo de errado nessa convicção do sujeito. A gente tem que ver no judiciário a solução para os nossos problemas e não mais uma fonte de problemas, não mais uma fonte de iniquidades. Eu sempre, quando falo do judiciário, eu lembro daquela famosa história do moleiro de Sanssouci, né, que durante a Segunda Guerra, né, o Estado cobrando tributos exagerados dos alemães, e quando foi cobrado de uma determinada família, iria até tirar a vaquinha que eles tinham, né? Até tem algumas versões sobre essa história, tem essa e a mais conhecida até, aqui foi até relembrando a versão mais aceita, é que essa família tinha lá uma casa, um local que ficava próximo a um castelo de Sanssouci, que fica lá em Potsdam, de lá de Berlim hoje em dia, tá? Então o rei, depois de construir aquele castelo, ficava achando feio aquela visão daquela casinha, daquele casebre na sua janela. E exigiu que retirassem aquele imóvel dali. Exigiu e o sujeito respondeu, não tiro de jeito nenhum, isso é minha propriedade. Imagina dizer isso para o rei. É minha propriedade, não saio daqui nem a pau, Juvenal. E o rei teria dito que iria tirar de qualquer forma, ele disse, não vai tirar não, porque ainda existem juízes em Berlim. Ainda existem juízes em Berlim. Eu quero ainda, não sei se vai ficar para a minha geração, mas eu quero ainda ver um dia que nós, cidadãos brasileiros, quando viermos a ser lesionados por atuações indevidas do Estado, nós possamos dizer, não vai fazer não, porque ainda existem juízes em Brasília. Eu espero, sinceramente, que um dia a gente possa chegar a essa situação. E eu encerro com, novamente, o agradecimento à instituição, ao evento, ao Farley, né, por ter me dado essa oportunidade de, finalmente,
conhecer Montes Claros, né? Olhando pela janela do avião estava tudo escuro, então não vi os Montes Claros ainda, né? Então, agradeço penhoradamente a todos, agradeço àqueles que têm adotado meu livro, que eu vi que muita gente aqui adota, e muito sucesso nesse estudo de direito tributário. Se eu conseguir fazer aqui com que alguém gostasse um pouquinho dessa matéria, com esse pouquinho que eu falei, eu já vou me sentir eternamente satisfeito, porque, como eu digo, na frase que eu coloquei na abertura do meu livro, é uma frase que eu adoro, que diz que um professor, ele se liga um tanto quanto à eternidade, né? Ele é um pouco eterno porque ninguém sabe onde vai cessar a sua influência. Se um de vocês aqui acabou gostando do direito tributário, vai mais atrás disso aí, se aprofunda na matéria, acho que minha influência está se eternizando aí, ficarei bastante feliz com isso. Então, pessoalmente, obrigado pelo convite para o evento e muito sucesso, parabéns por conseguir reunir aqui grandes nomes do direito tributário e felicidade, que é o que a gente busca nessa área jurídica. Tchau, tchau e até outra oportunidade.